Olá a todos e bem-vindos a uma nova viagem pela história. Hoje vamos mergulhar-nos na vida de um dos personagens mais fascinantes e lendários da antiguidade, o rei Salomão. Conhecido pela sua sabedoria inigualável, a sua imensa riqueza e a construção do majestoso templo de Jerusalém. A sua história é uma mistura de poder, fé, romance e tragédia. Preparados para descobrir a história completa do rei Salomão? Pois imos lá. A nossa história começa ao redor do século X a.C. Salomão nasceu em Jerusalém, filho do rei David, o famoso guerreiro que derrotou a Goliate, e de Betsabé. A sua chegada ao trono não foi doada. Quando David estava, para na sua vejez, um dos seus outros filhos, Adonias, intentou proclamar-se rei, pero graças à rápida intervenção de Betsabé e do profeta Natã, David ungiu a Salomão como seu sucessor legítimo, assegurando a sua linhagem no trono de Israel. Ao começo do seu reinado, Salomão teve um sonho que cambiaria o seu destino para sempre. No sonho, Deus apareceu-lhe e ofereceu-lhe conceder-lhe o que quisesse. Em lugar de pedir riquezas, longa vida ou a morte dos seus inimigos, Osov, rei fixo, uma petição surpreendente. Pediu um coração sábio e entendido para governar o seu povo e para distinguir entre o bem e o mal. A Deus agradou-lhe tanto esta humilde petição que não só lhe concedeu uma sabedoria sem precedentes, senão que também lhe prometeu riquezas e honra, mais que a nenhum outro rei. Aprovou desta sabedoria não tardou em chegar. O caso mais famoso é o do juízo das duas Nei. Duas mulheres achegaram-se a ele, ambas reclamando ser a mãe de um bebê vivo. O outro bebê morrera durante a noite. Como saber quem dizia a verdade? A solução de Salomão foi tão brilhante como impactante. Ordenou que partissem o neno vivo em dois e lhe dessem a metade a cada uma. A verdadeira mãe, desesperada por salvar a vida do seu filho, renunciou imediatamente a ele, preferindo vê-lo vivo em braços da outra antes que morto. A outra mulher, em cambio, aceitou a sentença. Nesse entre Salomão soube quem era a mãe real e ordenou que ele entregassem o neno. Esta história estendeu-se por todo o reino, e a sua fama de juiz sábio e justo consolidou-se para sempre. Com a sua sabedoria como guia, Salomão levou a Israel a uma época de paz e prosperidade sem precedentes. Sodó, conhecida como a Idade de Ouro, estabeleceu alianças estratégicas com reinos vizinhos, como Egito e Fenícia, a miúdo seladas com matrimônios políticos. Desenvolveu um comércio florescente, com rutas que se estendiam por terra e mar. As suas frotas navais construídas, com a ajuda dos fenícios, traíam de terras afastadas ouro, prata, marfil, monos e pavos reais. A riqueza do reino medrou de forma exponencial, e dizia-se que em Jerusalém a prata era tão comum como as pedras. Mas o projeto mais grandioso e emblemático do seu reinado foi, sem dúvida, a construção do primeiro templo de Jerusalém. Este era um desejo que herdara do seu pai, o rei David, a quem Deus não lhe permitira construí-lo por ser um homem de guerra. Salomão, como rei de paz, foi o elegido para levar a cabo esta monumental tarefa. Durante 7 anos, miles de trabalhadores e artesãos, muitos deles enviados pelo seu aliado Hiram, rei de Tiro, trabalharam sem descanso. Utilizaram os melhores materiais: madeira de cedro do Líbano, pedras talladas com precisão e enormes quantidades de ouro para revestir o interior. O templo não era só um edifício, era o centro espiritual da nação, o lugar onde se guardaria a Arca da Aliança e onde se cria que habitava a presença de Deus na terra. A sua dedicação foi um dos eventos mais solenes e espectaculares da história de Israel. Salomão ofereceu uma fermosa oração, pedindo a Deus que escoitasse as plegarias de todos os que acudissem a aquele lugar sagrado. O templo converteu-se num símbolo do poder, da fé e da unidade do povo de Israel. A fama de Salomão traspassou fronteiras. A sua sabedoria era tão lendária que governantes de terras afastadas viajavam para escoitá-lo e ponê-lo à prova. A visita mais célebre
é a da Raí, a de Saba. Intrigada pelas histórias que escutara, esta poderosa monarca do Reino do Sul, de Arábia, viajou a Jerusalém, com a grande caravana, cargada de especias, ouro e pedras preciosas. Chegou com a intenção de retar a sabedoria de Salomão com enigmas e perguntas difíciles. Pero, segundo os relatos, Salomão respondeu a todas as suas perguntas sem duvidar. A rainha quedou tão impressionada pela sua sabedoria e magnificência da sua corte e a organização do seu reino, que declarou que a realidade superava com creces a fama. Esta visita não só foi um intercâmbio cultural e intelectual, senão que também fortaleceu as rutas comerciais entre os seus reinos. Salomão não só foi um grande construtor e diplomático, senão também um prolífico escritor e poeta. A tradição atribui a autoria de 3 livros da Bíblia: o livro dos Provérbios, uma coleção de ditos sábios sobre a vida, a moral e a conduta; o Eclesiastes, uma profunda reflexão filosófica sobre o sentido da vida, a vaidade das coisas terrenais e a importância de temer a Deus; e o Cantar dos Cantares, um fermoso e apaixonado poema de amor. Através destes escritos, podemos alviscar a mente de um homem que meditava sobre a justiça, a sabedoria, o amor e o propósito da existência humana. Não obstante, a história de Salomão também tem um lado escuro. Apesar de toda a sua sabedoria, o final do seu reinado esteve marcado por decisões que levariam ao declive do Reino Unido. Para consolidar as suas alianças políticas, Salomão casou com centos de mulheres estrangeiras, incluindo princesas de Egipto, Moab, Amon e outras nações. A Bíblia narra que tive 700 esposas de rango real e 300 concubinas. O problema não era só o número, senão que estas mulheres trouxeram consigo os seus próprios deuses e práticas religiosas. Na sua vejez, por influência de Deus, o coração de Salomão desviou-se, começou a construir altares e a tolerar o culto a deuses pagãos como Astarte e Moloque, mesmo dentro de Jerusalém. Este acto foi uma ofensa direta ao primeiro mandamento da sua fé, que exigia lealdade exclusiva a Deus. A consequência desta infidelidade espiritual foi grave. Segundo o relato bíblico, Deus disse a Salomão que, por causa das suas ações, o reino seria dividido depois da sua morte. Não lhe quitaria todo durante a sua vida, por respeito à promessa feita ao seu pai David. Pero seu sucessor veria o reino fracturar. Ademais, o seu vasto programa de construção requeria não só muitos cartos, senão também trabalho forçado, que gerou um grande descontento entre as tribos do norte de Israel. Este ressentimento social e a ameaça divina sementaram as sementes da futura divisão. Salomão reinou durante 40 anos. Tras a sua morte, seu filho, Roboão, ascendeu ao trono. As tribos do norte pediram-lhe que aliviasse a pesada carga de impostos e trabalhos forçados que impuxera o seu pai. Roboão, aconselhado pelos seus amigos mais novos, rejeitou a petição com arrogância, prometendo ser ainda mais duro. A resposta foi imediata. As 10 tribos do norte rebelaram-se e formaram o seu próprio reino, o reino de Israel, deixando a Roboão só com as tribos de Judá e Benjamim, que formaram o reino de Judá no sul. A gloriosa monarquia unida que David construíra e Salomão levara ao seu apogeu rompeu-se para sempre. A história de Salomão é uma poderosa lição sobre o potencial humano e as suas fragilidades. Um homem bendecido com uma sabedoria divina, que construiu um império de paz e prosperidade, pero que na sua velhez sucumbiu às tentações do poder e da influência externa. O seu legado é doado por uma banda: o sábio rei, o construtor do templo, o poeta e o filósofo. Por outra, o homem cujas decisões levaram à divisão do seu próprio reino. A figura de Salomão perdurou através dos séculos, não só no judaísmo e no cristianismo, senão também no Islã, onde é considerado um profeta. A sua história segue a cativar-nos, porque nos fala de grandes alturas e de caídas profundas, de sabedoria e de loucura, e da eterna loita entre a fé e a tentação. E ata aqui a incrível e complexa história do rei Salomão. Que parte vos pareceu mais interessante? A sua sabedoria, as suas riquezas,
o seu tráxico final? Deixade-me saber nos comentários. Se vos gostou esta viagem ao passado, não esqueçades dar-lhe a gustame, subscrever-vos a canle e ativar a campainha para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muitas graças por acompanhar-me e vémonos na próxima aventura histórica.